Olha, não é sempre que eu faço isso, mas de vez em quando, muito de vez em quando mesmo, eu gosto de levar pra sessão de cinema um caderno pra anotar algumas coisas que me vêm à cabeça enquanto eu tô assistindo ao filme, só pra eu não esquecer, só pra poder lembrar depois na hora de escrever a crítica e gravar o vídeo. Eu resolvi fazer isso durante a exibição de Avatar, O Caminho da Água. E enquanto eu assistia ao filme, né, eu ia anotando aqui as minhas coisinhas que me vinham à cabeça e tal, eu perdi a conta da quantidade de vezes que eu registrei nesse caderninho aqui, com perdão do palavrão, a palavra caralho ao longo dos 192 minutos de Avatar, O Caminho da Água. Seja na sua forma original, só escrito caralho, seja em algumas variações diminutivos, tipo KRL, e até mesmo um caralho, com caps lock e vários O's. Tamanho e nível do entusiasmo que esse novo filme do James Cameron causou em mim. Mas antes de explicar por que esse novo Avatar me deixou tão eufórico de um modo geral, eu vou pedir, é claro, para que você, que tá me assistindo aí do outro lado da tela, se inscreva aqui no canal. Curta esse vídeo, caso você goste dele, comenta aqui embaixo o que você achou de Avatar 2, se inscreva no canal, divulga pros seus amigos, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. E é isso, vamos voltar pra Pandora. 13 anos se passaram desde que Avatar chegou aos cinemas, revolucionou a indústria em função da maneira como reutilizava a tecnologia 3D como elemento de linguagem cinematográfica e causou um impacto responsável por fazê-lo alcançar o posto de maior bilheteria de todos os tempos, ultrapassando, inclusive, o recorde até então pertencente ao Titanic que o mesmo James Cameron tinha realizado 12 anos antes. De lá pra cá, muita coisa mudou. A forma com que o cinema, de um modo geral, passou a empregar a tecnologia 3D não fez jus à promessa aventada lá em 2009. A tendência das superproduções hollywoodianas passou a ser pautada pela febre dos universos estendidos instituída pela Marvel, com diferentes franquias se encontrando em filmes-evento que, por sua vez, se desdobravam em mais dezenas de longas ou séries por ano. E por incrível que pareça, boa parte dos entusiastas da chamada cultura pop passaram a se voltar justamente contra o Avatar, contestando em retrospecto o impacto e a relevância daquele que foi e ainda é, sem dúvida alguma, um dos principais pilares do cinema espetáculo no século XXI. O mais curioso, porém, é que um dos argumentos mais utilizados para desdizer o legado de Avatar, depois, é claro, das constantes comparações com Pocahontas, reside no fato de que o universo e os personagens apresentados naquele filme não se mantiveram presentes nos cinemas ou mesmo em rodas de conversas nerds ao longo dos anos posteriores, se limitando basicamente a uma experiência isolada em 2009. Então quer dizer, a decisão de não transformar Avatar instantaneamente em uma longa franquia que se desdobrasse em dezenas de continuações e spin-offs imediatos é um motivo para duvidar da sua relevância cultural, o que só reafirma o quanto que a cultura pop vem habituando seus públicos a enxergarem propriedades intelectuais menos como obras de arte e mais como números em uma planilha do Excel. Pois uma das vantagens de Avatar ter passado mais de uma década ausente, sem se sentir forçado a voltar para novas produções e para construir um fandom para chamar de seu, é que quando a gente finalmente ganha a oportunidade de se deparar com uma continuação tardia para aquele filme, essa continuação não surge carregando o peso da nostalgia sobre os seus ombros. Em outras palavras, não há obrigação de tratar cada elemento do original revisitado aqui como algo sagrado, como uma relíquia cujas poeiras são tiradas após muito se acumularem apenas por puro fanservice. Foi o que eu percebi em dado instante desse O Caminho da Água, quando um certo acontecimento trágico da narrativa é registrado ao som dos mesmos acordes graves e sombrios que surgiam numa cena-chave do longa de 2009. Acordes esses que retornam aqui não com o intuito de provocar arrepios de nostalgia na plateia, mas sim para atender a um propósito narrativo e emocional claro, que é estabelecer uma coesão dramática entre os dois momentos. Essa segurança ao lidar com a própria mitologia, sem apelar constantemente pro fanservice, porém, é apenas um dos elementos, dos vários elementos afinal, que fazem Avatar O Caminho da Água soar quase como um retorno à normalidade. Afinal, se tem algo que a gente passou a ver com bem menos frequência desde 2009, são blockbusters hollywoodianos que, dirigidos por artistas com vozes próprias e pulsos firmes, conseguem imprimir identidade autoral às suas narrativas populares. Em vez disso, o padrão dessas superproduções passou a ser ditado por franquias e universos compartilhados preocupados mais com quantidade do que com qualidade, tratando os diretores contratados para esses projetos menos como autores e mais como paus-mandados de executivos interessados apenas em garantir que os diferentes episódios dessas séries se mantenham esteticamente nivelados, sem se permitirem fugir muito da fórmula e do lugar comum que eles criaram para si, perdendo gradualmente o encanto na hora de confeccioná-los. E eu já discuti
isso várias vezes ao falar, por exemplo, sobre os capítulos do universo cinematográfico da Marvel, por exemplo. Pois se há algo que definitivamente não se perdeu nesses 13 anos que separam Avatar 2 de seu antecessor, é o fascínio que o James Cameron demonstra pelo universo que ele concebeu. É apropriado, portanto, que o Jake Sully, interpretado pelo Sam Worthington, já abra a projeção desse novo filme dizendo, numa narração em off, que a coisa mais perigosa de Pandora é se apaixonar por ela. Uma afirmação que o Cameron comprova nos 192 minutos seguintes, não só ao conduzir as ações mais tensas da história, ressaltando o impacto de cada uma delas, como também ao envolvê-las numa construção tão cuidadosa que torna patente o amor, sim, essa é a palavra, amor, do cineasta por cada vestígio do que ele apresenta em cena. O Cameron, aliás, é um cineasta que entende algo que muitas vezes escapa a vários realizadores e mesmo entusiastas, que é o fato de que o cinema, como indica a própria raiz etimológica da palavra, cinematograph, é a arte das imagens que se movimentam e, consequentemente, a grande força de uma obra cinematográfica consiste, em maior parte, naquilo que é composto em cena, sendo injusto, portanto, desmerecer totalmente um filme em função de um roteiro pouco elaborado. Essa, aliás, é uma crítica bastante recorrente aos trabalhos do James Cameron de um modo geral, por sinal. Assim, levando em consideração que as narrativas hollywoodianas atuais frequentemente se complicam e se enrolam graças às constantes cobranças por roteiros complexos, a postura do James Cameron, ao contar suas histórias, soa quase como um ato de resistência. E eu acho particularmente ousada a decisão de pausar o avanço da trama durante boa parte do segundo ato, a fim de se dedicar exclusivamente a cenas dos personagens descobrindo a aldeia do povo do mar, se encantando com as maravilhas do oceano, brigando por motivos estúpidos. Pode até não desenvolver tanto a história em si, mas certamente diz muito sobre os indivíduos que nela ocupam e sobre os seus respectivos arcos dramáticos. O que Avatar 2 compreende, contudo, é que não adianta você criar um universo fabuloso, envolto num design de produção fantástico, no caso obra da dupla Dylan Cole e Ben Proctor, se o diretor e o diretor de fotografia em questão não vão se interessar sequer em mostrá-lo, mergulhando esse mundo numa paleta sem vida e em sombras que impossibilitarão o espectador de enxergar aquelas criações. Sim, Pantera Negra 2, tô falando com você, tudo bom? No caso do James Cameron e do diretor de fotografia Russell Carpenter, que já tinha trabalhado com o diretor no True Lies e no Titanic, o que eles querem é que o público contemple com clareza as proezas conquistadas aqui. E mesmo quando as sequências se passam no escuro, há um cuidado para iluminá-las de modo que permita para o espectador observar o que ocorre. Aliás, assim como acontecia no original, o uso da tecnologia 3D desempenha o papel fundamental de envolver a plateia no universo apresentado na tela, se adaptando aos desafios impostos pelo recurso e explorando bem a profundidade de campo e os diferentes níveis dos espaços e dos seus ocupantes. São decisões como essas que explicam o deslumbramento manifestado e causado pelas várias sequências ambientadas abaixo do mar, que, além de representarem uma proeza técnica, afinal os realizadores levaram a performance capture para debaixo d'água, se permitem durar o tempo necessário para que a gente absorva a sua beleza e ainda refletem nos personagens, em especial na Kiri, o encantamento diante daquelas imagens. Pois é aí que o Cameron nos faz sentir, ou pelo menos entender, a força divina que os Na'vi veem manifestada por toda a natureza daquele planeta e que eles acreditam a uma entidade chamada Eywa. E eu confesso que de todos os momentos marcantes de Avatar 2, aquele que mais me emocionou foi também o mais inesperado. Quando Jake Sully encontra a Kiri, a sua filha adotiva, chorando à beira d'água e lhe pergunta o motivo das suas lágrimas, a menina responde com um singelo "Eu ouço o coração da Eywa", no que o protagonista, com um afeto simplesmente lindo, pergunta com real interesse: e como é o coração dela? O que nos traz ao centro temático e dramático dessa continuação. A sua preocupação, ainda maior que a do original, com as ameaças ecológicas trazidas pelo homem, ressaltando com ainda mais ênfase a conexão existencial entre os Na'vi e os demais seres que povoam Pandora. Mais importante, contudo, é que o James Cameron sabe que expor seu discurso nas palavras dos personagens ou naquelas descritas pelo roteiro não basta, se utilizando assim da tecnologia e dos recursos fornecidos pela linguagem cinematográfica a fim de comunicar as suas ideias. E com isso o diretor não só encontra razões dramáticas e narrativas fantásticas para justificar o subtítulo do filme, O Caminho da Água, associando ele à nossa passagem pelo mundo e as ligações entre os Na'vi e a natureza, como também se aproveita da boa e velha empatia para mergulhar, literalmente, o espectador no ponto de vista
de uma baleia, nos levando a ver o que ela vê através de uma câmera subjetiva e mais, fazendo questão de incluir legendas que traduzem os sons emitidos pelo animal, entendendo esses sons como dialetos mesmo. Pois ao tratar a criatura com tamanha pessoalidade e carinho, por que não, se torna fácil para o espectador entender por que o povo da água sente a morte daqueles animais marítimos como se eles estivessem perdendo parentes familiares seus, porque de certa forma eles estão mesmo. É exatamente o caso. Embalado por sequências de ação que fazem jus aos melhores momentos da carreira do James Cameron e que de vez em quando, ocasionalmente, surpreendem o espectador com uma ou outra imagem bem mais pesada do que Hollywood costuma permitir hoje em dia, tem uma cena inclusive envolvendo um braço decepado que eu admito que me pegou completamente desprevenido. O Caminho da Água é uma continuação que faz mais do que jus a essa nomenclatura, expandindo o universo que a gente conheceu lá no Avatar a ponto de estabelecer não só ambientes novos e riquíssimos, mas também diferenças significativas nos designs dos variados tipos de navio. E a ambição do Cameron permite a ele encontrar espaço para apontar até mesmo o racismo que existe entre as civilizações de Pandora, com o povo da água, com seu tom de pele mais esverdeado e mais claro, as suas guelras que possibilitam a eles respirar no mar e as suas caudas mais grossas que remetem a barbatanas, ridicularizando os dedos que os protagonistas têm a mais, uns navios têm só 4 dedos em cada mão e cada pé, outros têm 5, e ridicularizando também a incapacidade do povo da Terra de permanecer debaixo d'água por muito tempo. Por outro lado, eu admito que o Spider, que é um ser humano interpretado pelo Jake Campion, é um personagem que me intriga mais pelo conceito do que pela execução. Ao passo que a Neytiri, interpretada pela Zoe Saldanha, dessa vez tem poucas oportunidades para se destacar, sendo reduzida basicamente ao papel de esposa e mãe dos filhos do Jake Sully. Corajoso ao investir num terceiro ato repleto de consequências reais e que não funcionariam da mesma forma se não fosse o apego emocional que a gente estabeleceu pelos personagens ao longo das quase 3 horas anteriores, Avatar: O Caminho da Água é um tipo cada dia mais raro de superprodução. É uma continuação que, mesmo sabendo que ainda vai ser continuada por outros capítulos posteriores que virão pela frente, com pelo menos mais 3 avatares já engatilhados aí pelo James Cameron, ainda assim ela se permite fechar nela mesma, funcionar por conta própria, sem precisar funcionar como um trailer de 2-3 horas para um outro projeto que ainda vai vir aí no futuro. Não é à toa que quando chega o clímax e o James Cameron parece prestes a deixar uma ponta solta em aberto para ser amarrada num próximo longa, o próprio Jake Sully vira pra câmera e diz: então vamos resolver isso de uma vez logo agora. E até a decisão de não eliminar um certo personagem, deixando ele pronto para ser reutilizado nas continuações, faz sentido como forma de pontuar um arco que vinha se desenrolando até aqui. E eu espero, sinceramente, que essas futuras continuações façam jus a esses 2 belos capítulos que a gente viu até aqui. Porque se o nível for mantido nessas sequências, o James Cameron pode estar prestes a criar uma das séries mais ambiciosas e mais consistentes na sua altíssima qualidade que a gente já assistiu. E conquistar tal proeza em meio a toda essa febre dos universos estendidos e compartilhados só tornaria o feito ainda mais louvável. Como é bom estar de volta a Pandora. Em outras palavras, em resumo da ópera, Avatar: O Caminho da Água é um filme do caralho. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Avatar 2, O Caminho da Água, diz aqui nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal para receber sempre notificação quando tiver vídeo novo, e é isso, um grande abraço e até a próxima.